Boa tarde, povo. Vamos ter então continuidade ao estudo da estatística. No último vídeo vimos as medidas de localização centrais, de tendência central. Vimos a média, x barra, que é simplesmente a soma de todos os valores da variável x1 mais x2 mais xn a dividir pelo número de observações. Depois vimos a mediana, que é o valor intermédio entre o mínimo e o máximo. Portanto, ordenamos os dados desde o mínimo até ao máximo e aqui partindo os dados ao meio, exatamente ao meio. Se for um número par, já sabemos que temos que somar o antecedente com o seguinte e dividir por 2. Se for um número ímpar de observações, a mediana é uma das observações. Portanto, a técnica para determinar a mediana divide os dados ao meio e vimos, para terminar, a moda. A moda é olharmos para o valor da variável e vermos qual é que é mais comum, qual é o valor mais comum. Se tivermos numa tabela de frequências, basta olhar e ver qual é que é a frequência absoluta maior e o valor que tiver a maior frequência absoluta é a moda. Pode ter mais do que uma moda. No caso da mediana e da média, são valores únicos. Um conjunto de dados tem uma única moda, tem uma única mediana e tem uma única média e pode ter mais do que uma moda. Bom, isto é as medidas de tendência central ou medidas de centralidade, como aqui o vosso livro chama. Bom, a continuação lógica é, se eu, por exemplo, apresentar aqui duas idades, imaginem, duas turmas. Uma turma, os alunos têm 17, 17, 17, 17, 18, 17, 17, 18, 16, 16. Quantos coloquei aqui? 3, 3, 6, 3, 9 e 1, 10. Isto é uma turma. Agora imaginem outra turma. Tem 20, idade, vamos pôr aqui a turma A. E agora colocar aqui a turma B. E as idades da turma B são 22, 16, 16, 15, 18, 17, 15. Ora, deixem-me pensar. Ok, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. E agora 19 e 15. Se vocês forem fazer a média destas duas turmas, se somarem estes todos, 17 mais 17 mais 17 mais 17 mais 18 mais 17 mais 17 mais 18 mais 16 mais 16, vocês vão ver que a média x barra é 17. A média de idades dos alunos desta turma é 17. Aqui, se vocês forem fazer a média, vão ver que x barra também é 17. Eu fiz de propósito, reparem. Este 22 tem 5 valores acima, este cara tem 5 anos acima da média. Se olharem para este aqui, tem 2 abaixo da média, 2 abaixo da média. Portanto, este e este tem 1 ano abaixo, 2 abaixo, 2 abaixo, compensa este. E agora, este 16 tem 1 abaixo, compensa este que tem 1 acima. Portanto, eu equilibrei estes todos. Estes dois estão na média, portanto não alteram a média, e este aqui tem 2 acima da média e este tem 2 abaixo da média. Foi assim que eu construí, de cabeça, estes dados, e se vocês forem colocar na máquina de calcular, se tiverem paciência, 22 mais 16 mais 16 mais 15 mais 18 mais 17 mais 15 mais 17 mais 18 mais 19, aliás, mais 15, dá a mesma média, 17. Ora, estas duas turmas são duas turmas muito diferentes. Ou não são? São a mesma turma? São parecidas? Não, não são semelhantes. Esta turma é muito homogénea.
são quase todos alunos nascidos no mesmo ano, que têm mais ou menos o mesmo percurso académico. Esta turma tem aqui um bem mais velho, provavelmente ou interrompeu os estudos, e tem aqui dois bem novinhos, bem mais novinhos, 15, 15, 15. Ou seja, o que é que esta turma tem? Se eu for fazer o gráfico desta turma aqui, vejo que tenho 16. Quantos são? 1, 2, 2. 18, tenho 1, 2. E tenho 8, aliás, tenho 6. Tenho 6, 17. Tenho 6, 17. 2, 18, 2, 16 e 6, 17. Ok. Isto seria o gráfico, este seria o gráfico de barras destes dados aqui. Portanto, esta turma, reparem, ela está muito concentrada junto à média. 17 é a média e os dados estão muito, muito em cima da média, não é? Se vocês pensassem isto assim, não é? Os dados estão todos aqui junto à média. Quer dizer que os dados têm pouca variabilidade. Os dados estão muito concentrados junto à média. Certo? Estão a olhar para aqui? Agora reparem. Estes aqui, para começar, têm alunos de 15 e têm alunos de 22. E 19 e por aí fora. Então vocês começam com 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Então, quantos é que temos de 15? 15 temos 1, 2, 3. 16 temos 1, 2. 17 temos 1, 2. 18 temos 1. 19 temos 1. 20 não há nenhum. Não é? 20 não há nenhum. E temos aqui um de 22. Ora, vocês veem que os dados aqui estão muito concentrados junto à média, têm pouca variabilidade, têm pouca variação, são dados muito homogéneos. Esta turma provavelmente é uma turma mais fácil de trabalhar, uma turma em que as pessoas têm mais ou menos as mesmas experiências de vida. E aqui, provavelmente, esta turma vai ter pessoas mais infantis e aqui um cara provavelmente adulto, ou uma mulher ou um homem adulto, com 22 anos, com outra experiência de vida. E claro, estes 19 também são adultos. Por exemplo, esta turma aqui não tem ninguém adulto. Não, tem aqui dois adultos, dois jovens adultos. Mas muito à tangente. E aqui não. Aqui é uma turma com maior variância, com maior variabilidade. Reparem, os dados ficam assim, não é? Espalhados. Então quer dizer que, se vocês tiverem, por exemplo, que fazer uma política educativa, se tiverem que tomar decisões políticas, se tiverem que tomar decisões de gestão, a média não é boa ideia, não é? Porque x igual a 17 é a média. Faziam a média dos alunos é 17. Mas na outra turma, a média também era 17. Então temos que encontrar, para ajudar os decisores, às vezes somos nós mesmos que temos que fazer as decisões, outras vezes estamos a produzir dados estatísticos para apresentar a outras pessoas. Vamos dizer, olha, cuidado, essa coisa da média, da mediana e da moda, não é suficiente. Eu quero informar também qual é a variância, a variabilidade que os dados têm. Se os dados são muito homogéneos ou se os dados são muito espalhados. Normalmente, os dados estão junto à média, não é? A média é 17. Os dados tendem a acumular-se junto à média e menos nos muito pequenos e menos nos muito grandes. Então, a referência é a média. E a variância calcula-se em relação à média. Então,
Então, a primeira medida de dispersão, para dar uma indicação de quão dispersos estão os dados, essa primeira medida chama-se variância. E é uma medida de dispersão. Então, primeira medida. Portanto, o que é que temos até agora? Novidades. Temos média, mediana e moda de localização. E agora vamos ter a primeira medida de dispersão. Variância. O vosso livro fala de uma que eu já falei antes. Eu vou deixá-la para o final. Quando falar do desvio médio, vou falar desta medida, outra medida mais simples que se podia começar. A primeira e interessante, então, deste vídeo é a variância. Como é que se calcula a variância? Primeiro, a variância é var, ou eu prefiro utilizar var, mas também é prática corrente chamar-lhe, já vão entender depois porquê, sigma 2, S2. Eu gosto mais de var, variância. Cuidado, em geral na literatura aparece, também muito comum... Meu coração bate feliz quando te vê. O Google é terrível. Sigma 2. Então, a variância, eu gosto mais de var. O vosso livro tem sigma 2. Eu vou entender mais à frente porquê. E então, eu vou pegar em todos os valores e vou tirar a média. x1 menos a média. Portanto, estou a ver qual é a diferença para a média do x1 e levantar ao quadrado mais x2 menos a média e levantar ao quadrado mais, até o último, que é xn menos a média, levantar ao quadrado sobre 2. Sobre n. Isto é a variância. A fórmula para a variância é esta que aqui está. A soma de todos os desvios da média, se o x1 for igual à média, isto dá 0. 0 ao quadrado não contribui. Então, quer dizer, quanto maior for a variância, mais espalhados estão os dados. Vamos ver, por exemplo, eu já apaguei os dados anteriores, perdi-os. Vou ter que aproximar, que farei isto com erro. Mas reparem, no exemplo anterior, esta fórmula pode-se escrever de uma forma abreviada. Vamos escrevê-la de forma abreviada, utilizando aqui somatório. Portanto, isto é o somatório com i a variar de 1 até n, de xi menos x barra ao quadrado sobre n. Se quiserem guardar, mas é melhor entender o porquê. Isto é a fórmula da variância de um conjunto de dados. Então, vamos lá ao exemplo. Ao exemplo anterior, eu não vou acertar os valores do exemplo anterior. Eu sei que havia 2 18 e 2 16 e o restante era tudo 17, não é? Então vou chutar 17, 17, 18, 16, 17, 17, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 18, 16, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Média. Então, calcular a variância destes dados aqui. Primeiro vou ter que calcular x barra. X barra é 17, mais 17, mais 18, mais 16, mais 17, mais 17, mais 17, 1, 2, 3, mais 18, mais 16, mais 17, a dividir por 10. E se eu não me enganei, eu fiz isto de propósito para este compensar este, para este compensar este, portanto vai dar 170. Não vou fazer a conta no celular, mas façam a conta se quiserem. Em princípio isto dá 170 sobre 10, ou seja, 17. A média é 17. Então a variância sigma 2 é igual a 17. Então, mudar aqui a cor. Nós acabamos de concluir que o x barra é igual a 17. X barra é igual a 17. Precisamos para a fórmula da variância, não é?
Recordem que a fórmula da variância... Agora o que é que vamos fazer? Vamos fazer sigma 2. O valor da variância é 17. É o primeiro dado. Menos 17 ao quadrado mais... Agora 17. 17 menos 17 ao quadrado mais 18 menos 17. 18 menos 17. 18 menos 17 ao quadrado mais 16 menos 17 ao quadrado mais 4, continuando, 17 menos 17 mais 17 menos 17 mais 17 menos 17 ao quadrado mais 18 menos 17 ao quadrado mais 16 menos 17 ao quadrado mais 17 menos 17 ao quadrado. Tudo isto tem que dividir por 10. Então, a variância sigma ao quadrado é igual a isto. Ou seja, vamos fazer estas contas. Aqui dá 0, 0 ao quadrado. Aqui dá 0 ao quadrado. Aqui dá 1 ao quadrado. Aqui dá menos 1. E agora vejam a vantagem. Vejam a vantagem do quadrado. Porquê que aparece aqui o quadrado? Aparece aqui o quadrado porque, olha, este aqui está desviado de 1, deu 1 ao quadrado. Este também está desviado de 1, mas para baixo, deu menos 1 e agora não cancela. Se eu não tivesse colocado ao quadrado, este 1 desviado para cima ia cancelar quando este 1 desviado para baixo. Mas este 1 ao quadrado vai dar 1 e menos 1 ao quadrado também vai dar 1. Portanto, vai somar variância. Cá está a explicação porque é que na fórmula tem que aparecer quadrados, que é para isto ser tudo positivo. Quando não há desvio, não há variância, não é? Estes dados não têm desvio em relação à média, está na média. Se não há desvio, não contribui para a variância. Este está desviado para cima, contribuiu para a variância. Este está desviado para baixo, contribui também para a variância, como é normal. Mais 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, a dividir por 10. E agora faço estas contas. 1 mais 1, os zeros desaparecem todos. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Mais 1, 4. Ou seja, sigma quadrado é igual a 4 sobre 10, ou seja, 0,4. E, portanto, a resposta, estes dados que aqui estão, têm média 17 e têm variância, eu gostava muito de escrever var, mas o vosso livro opta por sigma quadrado, variância igual a 0,4 ou, para respeitar a escrita do vosso livro, sigma quadrado igual a 0,4. Portanto, a variância ao quadrado, a variância é 0,4. Vão ver como funciona? Bom, o vosso livro tem aqui exemplos. Concentrem-se.
façam alguns exercícios. E vamos para a medida seguinte, que vai explicar o porquê deste sigma quadrado. O porquê deste quadrado, uma das razões de levantarmos ao quadrado na fórmula, a razão principal eu já expliquei, que é para os positivos e os negativos contribuírem da mesma maneira para a variância. Então, este 18 que aqui está, que está acima da média, tem uma contribuição de 1 ao quadrado, mas este 16 que está abaixo da média, portanto, introduz variabilidade, variância. O que está na média não introduz variância, o que é, entre aspas, comum. E estes, quer o para cima, quer o para baixo, introduzem variância. Portanto, a razão de ser do quadrado dentro da fórmula está explicado, mas não há razão porque é que não chamávamos sigma à variância. Não, chamamos sigma quadrado porque sigma é o desvio padrão. Então, desvio padrão, tem nada que saber. Desvio padrão é muito simples. Simplesmente o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. O desvio padrão, chama-se sigma, é a raiz quadrada da variância. Ok? Sigma é a raiz quadrada da variância. Portanto, no exemplo anterior, sigma quadrado, que é a variância, era 0,4. Portanto, o desvio padrão sigma é a raiz de 0,4. E vocês pensam, olha, exatamente. Então bate certo com aquilo que eu sabia. Vocês tiverem x quadrado igual a 0,4, x passam raiz de um lado, raiz do outro, e fica raiz de 0,4. Batendo certo, portanto, com o nome. Então nós chamamos à variância sigma quadrado e chamamos ao desvio padrão a raiz de sigma ao quadrado. Ora, a raiz de sigma ao quadrado, bem, se o desvio padrão é, por definição, a raiz da variância, reparem que isto é coerente. A variância, se chamarmos à variância sigma quadrado, vocês fazem raiz de sigma quadrado, ou seja, a raiz da variância é o desvio padrão. Então, a razão de ser pela qual se chama a variância, em vez de ser uma letra normal, colocamos a variância como sigma quadrado, portanto, a variância é sigma quadrado, e o desvio padrão é sigma. Se quiserem, há lugares onde... Não, isso não é tão popular, mas há lugares onde o desvio padrão se chama dp. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Simplesmente assim. Vocês calculam a variância, fazem a raiz quadrada, têm o desvio padrão. Então, é este o processo para calcular as duas principais medidas de dispersão que nós estudamos. Agora vamos acrescentar mais duas medidas de dispersão para vocês saberem como se faz. São simples, um pouco mais simples do que estas. Como veem, a grande medida de dispersão é a variância. O desvio padrão é só depois fazer a raiz quadrada, extrair a raiz quadrada da variância e ficamos com o desvio padrão. Vou fazer aqui um exercício. Num levantamento realizado em 100 jogos de futebol de um torneio, foram colhidos os seguintes dados. Golos por partida. Ora, os dados estão agrupados. Os dados estão agrupados e não é um bom exercício. Bom, tudo bem. Vamos tentar fazer como está. Então, num levantamento realizado em 100 jogos de futebol de um torneio, foram colhidos os seguintes dados. Golos por partida. É o exercício 1. Golos por partida. Então, no primeiro, houve 0 golos em 28 jogos. Golos por jogo. E aqui a frequência de número de partidas em que ocorreu 0 golos. 0 golos aconteceu em 28 jogos. 1 golo aconteceu em 26 jogos. 2 golos em 31 jogos. 3 golos em 9 jogos.
4 golos em 4 jogos e 5 golos em 2 jogos. Aqui é 4-4. Ok. Ora, isto aqui em baixo, o número de golos por jogo, 0, 1, 2, 3, 4, máximo 5. Isto foi o número de partidas em que isso ocorreu. Portanto, aqui temos uma frequência Q, uma frequência absoluta. Então, como é que seriam os dados? Seria 0, 0, 0, 0, 0, 0, 28 zeros, depois 1, 1, 1, 1, 26 vezes e assim sucessivamente. Quantos dados temos? Vamos ver o total de dados. Ora, 28 com 26, 54. 54 com 31, 85. 85 com 9, 94. 94 com 4, 98. 100. Portanto, temos 100 jogos. Certo? Portanto, temos 100 dados. Beleza. Calculo o desvio padrão do número de golos marcados por partida. Então vamos calcular a variância. Sigma quadrado. Primeiro jogo. Vamos começar da esquerda para a direita. Bom, precisamos da média, não é? Então, cálculo auxiliar aqui. Cálculo auxiliar. Para a fórmula da variância precisamos da média. Portanto, vamos calcular a média. Como é que era a média? X barra. Era 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0, 28 vezes. Então é 28 vezes 0. Mais, isto vamos ver nos dados agrupados, 26 vezes 1. Mais 26 vezes 1. Mais 31 vezes 2 golos. Porque é 2 mais 2 mais 2 mais 2, 31 vezes. Mais 3 vezes, mais 9 vezes 3 golos. Mais 4 vezes 4 golos. Mais 2 vezes 5 golos. E, portanto, tem que dividir por 100, porque foram 100 jogos. Portanto, x barra igual a isto a dividir por 100. Ou seja, x barra igual a 28 vezes 0 é 0, portanto 26. 31 vezes 2, 62. 9 vezes 3, 27. 4 vezes 4, 16. E 2 vezes 5, 10. A dividir por 100. Ora, 26 com 62, 88. 108, 115. 115 com 16, 131. 131 com 10, 141. Sobre 100. Portanto, a média de golos foi x barra igual a 1,41. Média de golos é 1,41. E agora, como é que tiramos a variância? Ora bem, temos agora 0 menos 1,41 ao quadrado. Porque a primeira partida teve 0 golos. A segunda teve 0 golos. Porque são 28 jogos com 0 golos. Então vai ser isto mais 0 menos 1,41 ao quadrado. E assim sucessivamente, quantas vezes? 28 vezes. Portanto, isto é multiplicado por 28. Porque há 28. Esta mais esta mais esta mais esta mais esta, 28 vezes. Então, há 28 vezes isto. Aqui são 28 vezes mais um golo, né? Um golo menos 1,41, que é a média, ao quadrado. Quantas vezes? 26 vezes. Mais 9 vezes, 31 vezes 2. Mais
2 golos menos 1,41 ao quadrado 31 vezes. Mais 9 jogos tiveram 3 golos. Portanto, 3 menos 1,41 ao quadrado, quantas vezes? 9 vezes. Mais 4 golos. 4 menos 1,41 ao quadrado, quantas vezes? 4 vezes. São 4 parcelas destas. 4 vezes. Mais 5 golos ocorreu. 5 menos 1,41 ao quadrado ocorreu 2 vezes. Então, este é o número de parcelas. É o número de parcelas que temos. Temos 100 parcelas. A dividir por 100. Não esquecer que é uma média de desvios. É uma média de desvios em relação à média. Portanto, a variância sigma 2 é igual a isto. Bom, esta fórmula podia ter sido melhorada e vai ser melhorada porque eu podia ter simplesmente feito estas contas, levantar ao quadrado, portanto, sigma quadrado é igual a 28 vezes menos 1,41 ao quadrado, mais 26 vezes. Agora, 1 menos 1,41 é menos 0,41 ao quadrado, mais 2 menos 1,41, 31 vezes. Mais 31 vezes, 2 menos 1,41 dá 0,59 ao quadrado, mais 3 menos 1,41 dá 1,59. Quantas vezes? 9 vezes. 1,59 ao quadrado, mais quantas vezes agora? 4 vezes. 4 menos 1,41 dá 2,59 ao quadrado, mais 2 vezes 3,59 ao quadrado. Tudo a dividir por 100. Isto é a variância deste objeto. E a variância dá 146,18 sobre 100. 146,18 sobre 100. Ou seja, sigma quadrado, que é a variância, dá 1,4618. Então a variância destes dados é 1,4618. Não, sim, exatamente. Então temos a variância. Assim que colocamos as mãos na variância, vamos poder fazer o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, a resposta, o desvio padrão, sigma, é a raiz quadrada de 1,4618. Colocamos uma máquina de calcular. Colocamos numa máquina de calcular, fazemos então a raiz quadrada de 1,4618. 120, aproximadamente 1,2. Então, o desvio padrão
é aproximadamente 1,2. Simples, não é? Trabalhoso, mas conceitualmente não é algo complicado de fazer. Então temos que saber os dados. Temos aqui 100 dados. Cuidado, nós não temos um jogo com 0, um jogo com 1, um jogo com 2, um jogo com 3. Não, são 28 jogos com 0. Portanto, é 0, 0, 0, 0, 0, 0. 28 jogos teve 0. Depois 26 jogos tiveram 1. Portanto, são 100 dados neste... Já vamos ver melhor no próximo vídeo, não hoje, no próximo vídeo, como tratar, no caso dos dados estarem agrupados. Como é aqui, não? Os dados estão já agrupados, não são dados brutos. Para concluir, então, as outras duas medidas de dispersão. A primeira medida de dispersão, nós já vimos muitas vezes, desde o início, desde o vídeo anterior, que nós andamos a ver, sem falar nela, andamos a ver essa medida de dispersão, e eu acho que até os cachorros sabem calcular essa medida de dispersão. Essa medida de dispersão chama-se amplitude. Não é? Vocês virem, por exemplo, a temperatura máxima aqui em Natal deve ser uns 32 graus em fevereiro. E a temperatura mínima deve ser, vamos por aqui, temperatura máxima, talvez algum dia chega a 34. Eu acho raramente, vamos por aqui 33 como temperatura máxima. Se estiverem medindo a temperatura diária de cada dia, vocês vão encontrar alguns dias, talvez, com 33 graus. E em julho, agosto, talvez encontrem um dia com 25 graus. Ou menos, não é? Talvez uns 22 graus. Ora, o mínimo é 22, o máximo é 33. Isto é o min, este é o max. Então nós definimos amplitude, A, amplitude térmica, no caso. A amplitude é o max menos o min. Isto é uma medida que dá uma ideia de dispersão. Quanto maior a amplitude, mais dispersos estão os dados. Quanto menor a amplitude, mais concentrados estão os dados. Lembrem-se, por exemplo, daqueles dados iniciais daquelas duas turmas. Na turma A, 17... Bom, olhando por aqui abaixo, vocês veem que o min era um aluno com 16 e o max era um aluno com 18. Nesse caso, a amplitude, 18 menos 16, a amplitude era 2. Na outra turma, havia um aluno de 15, portanto, o min era 15, e o max era o aluno de 22. Portanto, a amplitude seria 22 menos 15, portanto, a amplitude é 7. Portanto, muito maior amplitude, se os dados estiverem dispersos, e maior amplitude se os dados estiverem dispersos, menor amplitude se os dados estiverem concentrados. Então, considerado um determinado conjunto de dados, chama-se amplitude a diferença entre o máximo e o mínimo. Todo mundo sabe isto. Isto é uma coisa que instintivamente nós sabemos. Nós sabemos calcular amplitudes. Os animais sabem calcular amplitudes para tomarem as decisões deles, não é? Os cachorros, certamente os cachorros, sobretudo os cachorros que pastoreiam gado, eles sabem quando é que o rebanho está muito espalhado ou quando o rebanho está muito concentrado. E, portanto, essa ideia instintiva que nós temos de calcular as amplitudes é apenas matematicamente deixar matematicamente um conceito que todos temos na cabeça, que é este conceito de amplitude. Bom, então, se o conceito de amplitude... Vocês reparem que no caso da mediana, vocês instintivamente calculavam a amplitude, ou pelo menos viam a amplitude, porque os dados tinham que começar no mínimo e acabar no máximo, e estava ali preparado o terreno para a amplitude. Finalmente, o desvio médio. O desvio médio, que está aqui na página 145. Então, o desvio médio, em vez de utilizar quadrados, utiliza módulos. Porque os módulos também dá positivo. Então, vocês naquele exercício anterior tinham 18 menos 17 ao quadrado mais 16
menos 17 ao quadrado. Este era mais velho, somava 1 ao quadrado. Este era mais novo e também ia somar 1. 1 mais 1, 2. Pensem, se em vez de utilizar o quadrado, podiam ter utilizado o valor absoluto. Se utilizassem o valor absoluto, dava a mesma coisa. Valor absoluto, valor absoluto. Ora, valor absoluto aqui é módulo de 1 e aqui é módulo de menos 1. Módulo de 1 é 1, módulo de menos 1 também é 1. Lembra-se que o valor absoluto dos números negativos era o número em positivo, portanto o módulo dá sempre positivo. Lembrem-se da função modular do primeiro ano. Isto também daria 2 em módulo. Então, define-se o desvio médio, desvio absoluto médio, como sendo desvio médio. Utiliza-se em geral as letras DM, letra grande, desvio médio, DM, como sendo x1 menos a média em módulo, mais x2 menos a média em módulo, mais xn menos a média em módulo, tudo a dividir por n. Já não me lembro muito bem daqueles dados, eu vou escrevê-los aqui como exemplo, mas eu acho que era 17, 17, 18, 16, 17, 17, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e depois era 18, 16, 17. Então vamos calcular o desvio médio com estes dados. Já sabem que a média é 17. Então o DM vai ser 17 menos 17, 17 menos 17, mais 17 menos 17, mais 18 menos 17, 18 menos 17, mais 16 menos 17, mais 17 menos 17, mais 17 menos 17. Quantos 17? 1, 2, então mais 1, né? Mais 17 menos 17, mais 18 menos 17, mais 16 menos 17, mais 17 menos 17. Divide por 10. São desvio médio, DM é igual a isto. Ok, o DM então vai ser igual a 0, módulo de 0, mais módulo de 0, mais módulo de 1, mais módulo de menos 1, módulo de 1, módulo de menos 1, mais módulo de 0, mais módulo de 0, mais módulo de 0, mais módulo de 1, mais módulo de menos 1, mais módulo de 0. Módulo ao valor absoluto, a dividir por 10. Quando fazem a conta, vão ver que isto dá 0, 0, 0, aqui dá 1, aqui também dá 1, 0, 0, 0, 0, 1, aqui dá novamente 1 e 0. Portanto, o DM vai ser igual a 4 sobre 10, 0,4. E neste caso coincide com a variância. Mas não dá necessariamente a mesma coisa, porque como a variância levanta ao quadrado, em geral a variância dá um valor diferente e maior do que o valor do desvio médio. O desvio médio dá... Mas entre duas distribuições, a que tiver mais variabilidade tem o desvio médio maior do que a outra.
Nós podemos comparar dois desvios médios. O que nós não podemos fazer é comparar desvios médios com variâncias. Se temos duas distribuições, temos dois grupos e estamos a compará-los, temos que usar ou variância, ou desvio médio. Ok? E isto é, grosso modo, o que eu tinha para vocês hoje. Isto é as medidas de variância. Recordem então o que é que nós vimos. Variância e desvio padrão, que são as principais. Depois amplitude e desvio médio. Fiquem bem. Até amanhã.